Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje a gente vai continuar o estudo do livro Os Mensageiros, a partir do capítulo 28, Vida Social. Nesse capítulo, André Luiz mostra a importância do lazer, da conversa, da descontração, da conversa agradável, sincera, com pessoas agradáveis. E que mesmo nesse momento de descontração, aprende, se educa, né? Absorve conhecimentos. E ele destaca no texto: a alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. E com essa fala ele mostra como os encontros sociais são importantes, né? E o texto e o capítulo traz mais reflexões que a gente vai aprofundar aqui com a Yarinha. Ele fala sobre o trabalho, o que a gente necessita, as ferramentas que nós trazemos conosco e não usamos para o nosso crescimento, por acomodação, por preguiça, né? Para deixar para depois, e o tempo passa e as ferramentas enferrujam. Ele também aponta o desculpismo, né? Quais são as nossas desculpas, as justificativas para fazer um pouco mais e descansar um pouco menos? Então, esse capítulo a gente vai abordar esses assuntos e muito mais profundo com a minha mestra aqui. Boa noite também ao pessoal que está em casa. Na página 174, ele fala assim: soberbos cavalos brancos. Né? E a gente tem uma fantasia de achar que todo mundo que está na espiritualidade já faz a volitação. Embora essas pessoas que estão aqui, né, narrando nesse capítulo, tenham já habilidades vibratórias, morais para tanto. Né? Mas até onde se utiliza? Né? Porque a gente está vivendo uma fase aqui na Terra do politicamente correto. Né? Exploração do animal até, não é assim? Então, como assim? Se a gente está falando que a gente tem que aprender também não a explorar o animal, e o animal está lá na espiritualidade ainda nos servindo como meio de transporte. Né? Mas vejam, da mesma forma que é logo abaixo citada a questão da gentileza, do contato social com gentileza, com a verdade das emoções, das intenções, os animais são tratados com muito carinho. Então, eles servem com prazer. É diferente aqui que os animais são açoitados, né, chicoteados, são colocados em uma situação realmente de sofrimento. Na espiritualidade, não. Embora ainda haja essa permuta de ajudas. Tá? Então, para quem pega esse aspecto e fala assim, poxa vida, a gente está evoluindo e na espiritualidade está se abusando dos animais, não se abusa dos animais. Tá? Então, existe até uma beleza maior nesses animais que servem às colônias espirituais. É só um adendo, né? A questão do trabalho, como a Bi estava colocando aqui, o nosso companheiro Bacelar, ele fala sobre, por exemplo, os médicos, né? E como é vivida a medicina no mundo espiritual. A nossa ciência hoje, ela é maravilhosa, né? Se a gente for ver a minúcia de que a gente chegou e que a gente ainda tem a chegar, é uma coisa fantástica. Mas a gente ainda vive a dicotomia alma e corpo. A gente ainda vive isso, né? Vocês imaginam
quando a medicina da Terra estiver usando trabalhos como esse, sobre magnetismo, compreensão da imortalidade, a transcendência, né? O que é a transcendência, senão entender o meu destino moral aqui na Terra? Né? O que me faz viver, o que me faz suportar uma dor, o que me faz ter resiliência. São as questões que são transcendentais, né? Que nos conectam a Deus. Vocês imaginam a medicina, com toda a tecnologia, com aparelhagem, técnicas, tudo isso, junto com a ação do magnetismo intencional amoroso? Ah, Yara, mas quando a gente chegar nesse ponto, talvez a gente nem tenha mais as doenças que a gente conhece. Talvez, né? Que a gente sabe que muitas das somatizações dessas doenças são extremamente kármicas ou provacionais, porque nós precisamos... O que é uma doença provacional? Então, seu nome, desculpa, a Paula está aqui lembrando a gente que nós temos vários artigos hoje, vários, né, trazendo a percepção como ciência, como experimentação técnica, né, do alcance do magnetismo e na sua interferência sobre a cura, a saúde do ser humano. Já são pesquisas. Mas o que eu estou chamando aqui a atenção é quando a crença da imortalidade for unânime. Né? Quando for uma prática realmente integrativa. Né? Hoje, a gente ainda vê muitos pesquisadores ridicularizando a homeopatia. Né? Florais, enfim. Então, o que a gente está trabalhando é essa atitude de todos nós entendermos a nossa transição aqui na Terra e que não é uma finitude implacável, definitiva. É uma finitude temporária. O nosso corpo temporariamente termina, mas a continuidade da nossa experiência de alma dá sequência. Fizeram uma pergunta assim para mim esses dias: Yara, o espírito tem memória? Tem que ter. Tira a memória da gente, não sobra nada. Tirou a memória, então é a morte. Né? Então é lógico que o nosso espírito tem memória. E o que é muito importante, que a gente tem que entender, que a gente tem um tom de matéria. A gente tem a matéria quintessenciada, quer dizer, uma dimensão diferente daquela que a gente conhece, mas o nosso perispírito é matéria. O nosso perispírito é o modelo organizador básico. Então, tudo aquilo que a gente compreende como organismo, sistema nervoso, sistema endócrino, tudo existe no perispírito. Então, é a partir do nosso perispírito que a gente imprime a força motriz, a força modeladora para o corpo que a gente está chegando. E se nós trazemos memórias conflituosas de desavenças, de crimes, nós trazemos marcas deletérias em certas áreas do corpo que no processo da formação da nova reencarnação, na embriogênese, a gente vai gravando essas informações, alterando então o corpo que a gente está chegando. Então sempre é o comando da mente no corpo. Né? Mesmo que a gente não perceba. Fica claro isso? Fica. Se houver dúvidas, a gente volta. Então, a medicina da espiritualidade, embora já observe todas as mudanças orgânicas, as mudanças celulares, tudo aquilo que acontece na nossa ciência convencional, o que eles trabalham é o pressuposto de que a alma sadia, a alma vibrante no amor, na paz, no perdão, ela tem a saúde. A força do nosso pensamento, ela trabalha a ideoplastia, né? Lembra do conceito? Muito importante. A ideia que cria forma. Então, através do pensamento que a gente condiciona as nossas ideias, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com hábitos,
muito cuidado com condicionamento, ele gera mudanças fisiológicas importantes. Né? Existem até alguns estudos dentro da linha do espiritismo de pessoas extremamente habilidosas na arte da hipnose, né? Que por período temporário, consegue impregnar o próprio aparelho perispiritual de matéria e criar a forma que quiser. Então, às vezes, a gente sonha, eu sonhei com a minha mãe. E minha mãe pedia socorro desesperadamente. Não era, às vezes, minha mãe, era algum espírito, usando a figura dessa pessoa que me é cara, que me causa uma comoção, e me causa também o quê? Uma perturbação muito grande. Sonhei com a minha mãe e minha mãe não estava bem. Né? Muitas vezes esses espíritos, logo depois, já dissolvem a forma. Então, quer dizer, o nosso perispírito é muito plástico, muito ajustável. Tá? E nós trazemos isso para o corpo. Tá? Então, a medicina com a espiritualidade é uma medicina moral. Tá. Doença provacional e doença expiatória. Às vezes, um câncer pode ser provacional e o mesmo tipo de câncer pode ser expiatório. O que é diferente numa situação com outra? É o espírito que está ali vivendo aquela prova. Se eu já angariei algum conhecimento da minha moralidade, eu vou colocar aqui só para poder olhar para todos. Obrigada. Se eu já angariei algum conhecimento sobre a vida moral, a relação da minha responsabilidade moral perante o que eu já vivi, a influência que eu causei na vida dos outros e o quanto eu preciso ter um esforço próprio de ressignificar crenças, eu posso ter a tarefa do câncer como reprogramação biológica. Né? Uma das nossas tarefas aqui na Terra também é a eugenia, também é o amadurecimento orgânico. Tá? Então, isso é prova. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil, mas não quer dizer que eu vou entrar na revolta. Não quer dizer que eu vou falar porque eu. Né? A pessoa aceita a prova, ela enfrenta, ela tem coragem, ela luta. Muitas vezes ela vai ter um período curto de vida, outras vezes ela vai ganhar mais tempo, mas ela passa aquela experiência com dignidade. A expiatória é um pouco diferente. As doenças expiatórias, normalmente, a gente não aceita elas. Tem uma dificuldade muito grande de acreditar que nós precisamos daquela tarefa, daquela experiência dolorosa, para aprender alguma coisa. Então, normalmente, a gente fica com dó da gente. Né? Pode ser. A Tayane está aqui perguntando para a gente quando a criança já nasce, né? É uma doença de nascença. A questão não é a hora que desenvolve a doença, se é no nascimento, se é na barriga, né? No processo de gestação, ou se é no final da vida. A questão é como o espírito vibra. O recém-nascido, ele não tem o uso do sistema nervoso como nós, na lucidez. Não está maduro o sistema nervoso. Então, ele não tem a percepção da fala, não tem a percepção da interpretação dos símbolos, mas ele sente. Tanto que processos, por exemplo, de regressão de memória, algumas pessoas relataram a experiência dentro da barriga da mãe. Falam coisas, falam de situações que aconteceram. Né? Então, quer dizer, o sistema nervoso não está maduro, mas onde ela tem essa percepção? Então, o perispírito está ativo na sua vibração, na sua interpretação. Tá? Então, o espírito, muitas vezes ali, ele já nega o enfrentamento. Tá? Então, o que vai depender se é uma doença provacional ou expiatória é a aceitação da prova. Eu já volto. Por favor, Mila, eu já venho para vocês. Pode falar.
Então, olha a pergunta aqui da Milena. Uma doença expiatória pode se transformar em uma doença provacional? Pode, por causa do entendimento. No caminhar da evolução, da experiência, muitas vezes eu me deparo com filosofias, com a religiosidade, com conhecimentos que me ajudam a sair da não aceitação daquilo que eu preciso viver. Então, de uma situação expiatória, que é um tanto impositiva, né, eu não tenho muito direito de escolha, né, é uma necessidade, eu posso transformar, e eu gosto da expressão do Dr. Risse, água mole em pedra dura. Quer dizer, é esse princípio bobo da água mole e pedra dura, quer dizer, a rigidez da nossa alma. A rigidez de achar que a gente não merece sofrer. Merece não é uma expressão muito boa, né? Mas que a gente não... Por que eu não posso? Por que tem que acontecer com você e não comigo? Porque eu não posso ter essa experiência de dor. O que me faz diferente? Então, isso também é uma tomada de humildade. Nós sabemos que estamos aqui na matéria e todos nós estamos expostos a qualquer tipo de situação. Né? Então, olha, a questão da cura eu acho muito significativa. Porque a gente vai ver pessoas com um caráter muito, muito duvidoso se curando. E nós vamos ver pessoas com um caráter muito bonito que vai partir. Então, não quer dizer que aquele que ganhou tempo com a cura é mais meritório. Às vezes, aquele que ganhou tempo recebendo a cura aqui na matéria, ele está tendo um acréscimo de misericórdia. Para ver se ele entende a amorosidade do Pai o ajudando a seguir o caminho. E às vezes aquela pessoa super boa, né, com o coração já super amadurecido, ela já fez o compromisso dela, já está na hora de partir. Então a gente também tem que tomar muito cuidado o que é o bom e o que é o ruim. Tá? Às vezes eu preciso de mais tempo aqui na Terra. E às vezes eu já tenho um compromisso de ficar aquele tempo determinado, menos tempo. Tá? Então às vezes a pessoa se cura, não quer dizer que ela teve maior sucesso. A gente tem que tomar cuidado com essa linguagem, porque a gente pode se iludir com isso. Né? Vencer o câncer, eu quero morrer de catapora com essa expressão. Terrível, né? Vencer o câncer. O que a gente precisa vencer é a nós mesmos. A gente tem que vencer o nosso egoísmo, a dureza do nosso espírito. Né? O câncer é uma licantropia, como tantas outras doenças, tá bom? É uma mudança perispiritual vibratória que altera o derramamento tóxico, né, do meu DNA e ajuda a movimentar células. Então, a gente tem que entender que nós estamos em transformação. Né? Você ia falar, Mônica? Olha lá. Então a Mônica, eu estou repetindo para o pessoal escutar de casa, né? Então a pessoa que tem uma doença provacional, ela pode estar ciente de que ela vai desenvolver essa doença? Sim. E muitas vezes a pessoa pede. Tá? Ela pede porque o processo de enfrentar a doença é um processo de confiança. Você tem que exercitar a confiança. Né? Você tem que exercitar a sua fé. Tá? Então, muitas pessoas sabem que em determinado momento ela tem uma predisposição muito grande àquela doença. Né? E muitas vezes, no planejamento de reencarnação, existe um planejamento genético. Né? Aquela anomalia já está ali condicionada a um planejamento. Tá? Porque é uma prova ou uma expiação. Tá? Na expiação, não. Não porque o espírito está rebelde. Né? Assim... Perfeito. Esse é o grande resumo. É o nosso comportamento moral. Tá? É essa a grande situação. A história aqui do falso amigo com o Paulo, né? O Paulo, falso amigo da família, você vê que quando o Alfredo ele se aproxima, primeiro ele tem uma emoção ruim. Ele revive as ofensas, a traição, a loucura que ele viveu porque ele disseminou discórdia. Né? A sementinha da discórdia ele jogou ali e estragou o casamento deles. Né? Logo no segundo momento ele começa a abrandar aquela impressão ruim. E começa a nascer a compaixão, que é a compreensão profunda da ignorância do outro.
E começa a vir um amor. Tanto que agora ele se aproxima do Paulo e trata ele como um querido amigo. Então, olha a transição do comportamento moral. Fácil isso? Não. Mas é possível. Né? Quem ia falar? Oi, Cris. Olha só outra coisa que a Cris está lembrando aqui. Às vezes a doença do filho não é do filho em si, porque às vezes esse filho ele já tem um grau de resignação, de amorosidade fantástico. Né? A prova é muito mais para o preconceito dos pais. Era muito comum antigamente, eu acho que até hoje, né? Nasce a criança, você conta quantos dedinhos, se está tudo perfeitinho. A gente tem um preconceito contra a doença. Né? A gente tem um preconceito ainda. Parece que aquele que nasce doente, com alguma anomalia visível, alguma situação, é um rebaixamento. Né? Então, muitas vezes, a doença não é para a criança em si, porque ela já vem preparada, ela já vem aceitando a prova dela com um carinho, né? Com uma amorosidade fantástica. Mas os pais vão precisar ainda aceitar, né? E trabalhar essa aceitação. Existem alguns casos dos nossos irmãos que nascem com a síndrome de Down. A gente já falou isso também nos outros estudos, mas é bom a gente repetir. Os nossos irmãos com a síndrome de Down são pessoas que durante muitas reencarnações abusaram da sexualidade. Uma sexualidade leviana, não perversa, aquela que causa dor, né? Não é aquele violentador. Mas é uma sexualidade muito exuberante, que já se perderam muitas vezes nas reencarnações. E trazem essa anomalia, porque é uma contenção. Né? Então, é uma doença provacional. Vejam que muitos desses irmãos são extremamente amorosos. Né? São simpáticos, carismáticos, né? Mas está ali a chaminha da libido acesa. Né? Se a gente não tomar muito cuidado no direcionamento, vai ter uma sexualidade ainda com tendência a se perder. Né? A não ter um freio. Tá? Eu não entendi. É a mesma coisa. Tá? A doença, não importa quanto ela se manifesta, se logo após o nascimento, né, se a doença já é diagnosticada dentro da barriga da mãe, se logo após o nascimento, 1 ano de vida, a doença é sempre um enfrentamento de uma situação expiatória ou provacional. Né? Algo está sendo redimido, como a Cris acabou de lembrar. Às vezes não é para a criança em si, embora ela esteja vivendo isso no corpo dela, ela vai sentir as impressões da doença, da dor, muitas vezes, mas é para os pais. Né? Quantos casos, estava lembrando, conversando com a Carol esses tempos, né, de casos importantes, né? A criança nasce e começa a entrar em sofrimento, teve nascimento precoce, né? E entra em sofrimento e, de repente, começa a ter uma lesão e perde a vista. E é tão rápido, né, que há um processo acelerado de expurgo e, às vezes, não dá tempo de salvar. Né? E a pessoa nasce sadia, mas a degeneração acontece e, às vezes, a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo, porque a criança não fala, ela, às vezes, só não acompanha os estímulos, e, às vezes, a gente está desatento por N coisas da vida, e ali estabeleceu uma patologia. Às vezes perdeu a vista, ou ficou muito pouco, né, dessa vista. Então tem tanta coisa. A gente estuda didaticamente. A gente tem muito pouca informação ainda de todas as causas. A gente está engatinhando ainda esses porquês. Tem muita informação ainda pela frente. Tá? E acho que das questões mais importantes que a gente tem que tomar cuidado é porque uns merecem, outros não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Primeiro que ninguém merece a dor. Nós precisamos dela. A dor é sempre uma medida divina de contenção de impulsos inferiores que tem na nossa alma. Seja os ciúmes, a possessividade, a insegurança, o sentido de menos-valia.
né? Alguma coisa dentro do nosso espírito precisa ressignificar. E a doença é uma grande ferramenta ainda. Por favor. Uma boa experiência para a gente significar o que a gente está estudando, né? Então, a Tayane está contando aqui o caso dela, de pequenininha. A gente lembra, né? Porque a gente cresceu junto aqui no... Cresceu junto não, que eu sou mais velha, mas a gente cresceu próximo, aqui no Suarão. Brincava na rua, né? E tinha esse problema do cardíaco. E esse problema impedia, porque colocava em risco a vida. Então, não podia. Só que a criança, ela não entende que ela não pode. Né? A Deusa, que tinha a diabetes crônica, né? Que desencarnou muito cedo. Às vezes a revolta de, puxa, por que eu sou diferente? Por que o pessoal está brincando lá fora, né? E eu não posso? Né? Porque a criança, ela não percebe em si o que está acontecendo. Ela tem que parar para um tratamento, ela tem que parar para uma intervenção cirúrgica, né? Até que vem o limite. Quase partida. Né? Todos nós que temos o quase partida... Nosso espírito normalmente é chamado para conversar na espiritualidade. É chamado, ele é convocado, né? Bom, é assim, a condição do seu organismo está essa. Se você aceitar, se você entender, é possível que o seu corpo consiga ter uma reabilitação devagar e você vai ter a sua vida nessa reencarnação. Mas se não for assim, você coloca em prejuízo. Olha só que interessante, né? Então, não são momentos fáceis, mas são decisivos, porque faz a gente mudar. Não são gostosos. Eu sei que às vezes eu falo coisas que parecem gente doida. Parece só, viu, Cristina? Não fica rindo de mim, não. Mas a doença é uma coisa bonita. Não estou falando que é gostosa. Porque quem passa sabe a dor que tem, né? Sabe os efeitos colaterais do tratamento, sabe tudo aquilo que ela tem que se dedicar. Mas a beleza está em superação. A beleza está... Quem tem uma doença muito grave, quem tem uma situação muito determinante, ela tem que mudar valores. Não importa se eu estou usando roupa de marca. Né? Não importa se eu tenho um tênis bonito, a bolsa, ou se eu estou numa escola maravilhosa. Não importa. Importa é a possibilidade de fazer. Né? Olha quantos casos, né? Tantos porquês. Eu sei que também é uma coisa difícil, mas se a gente tivesse que partir hoje, né? Se a gente já tivesse feito tudo o que era para fazer, por que é tão difícil para a gente aceitar isso? Por que a gente luta com o controle com Deus? Né? Por que a gente transfere responsabilidades que são nossas para Ele? Se dá certo, sorte. Se dá errado, foi Deus que quis me punir. Não é infantilidade nossa? Né? Foi Deus que quis me machucar? Foi Deus que quis me causar um acidente? Foi Ele que colocou um veneno no meu corpo? Não, isso é infantilidade. Né? Mas é lógico, porque Ele sabe muito, sabe tudo,
vê a necessidade de cada um de nós. Se nós não fôssemos tão teimosos e tão refratários à lei do desprendimento moral, a gente não teria tanto problema que a gente tem hoje. Sim. Escolhido. Mas no momento de responsabilidade dela, eu acho que ela poderia ter passado sem ele, ter se encarnado fazendo outras coisas, completando a vida dela. E ela acabou só sofrendo. E todos à volta continuaram a vida normal. O Celso está trazendo, o pessoal que está em casa, o Celso está trazendo uma história importante. A gente tem comentado muito das relações sadomasoquistas. Quando a gente usa essa expressão, a gente não está falando só de conotação sexual, de perversões. A gente está falando de dominação e dominado. Né? Quando eu tenho um amor por alguém e eu não aceito que esse alguém rebaixou o seu afeto pela minha pessoa, meu orgulho está ferido, e eu uso apelos emocionais, até mesmo a capacidade de ideoplastia para eu adoecer, para aprisioná-lo, para que ele tenha que cuidar de mim, eu estou sendo uma pessoa sádica. E se, dentro do psiquismo desse companheiro, que não quer mais a relação e vê a companheira sofrer, entrar nos processos de culpa e não de dever, culpa, ele vai adoecer pelo masoquismo, né? E vai virar uma relação simbiótica. Tá? E isso pode perdurar séculos. Então, às vezes, a gente tem que aprender a falar não. Mesmo que aos nossos olhos o outro está sofrendo. Foi ele o causador do câncer dela? Não, foi a não aceitação. Por que que eu acho que a pessoa tem que ficar ao meu lado, se ela não quer ficar ao meu lado? A gente não escutou já milhões de vezes que o amor liberta? Mas o que é o amor liberta? Um dia volta para mim? Isso não liberta. Né? O amor é a situação de que você não quer estar ao meu lado, mas eu te desejo tudo que é de melhor na minha alma. Não é só na minha intenção, porque eu nem sei tudo. Né? Então, quando eu digo que através do amor eu adoeço, então aquilo não é amor. Né? Aquilo é o veneno do apego, do egoísmo. E esse veneno vai fazer acionamentos de memórias perispirituais. Todos nós temos predisposições a vários tipos de doenças, se não todas, que estão lá dormindo, em latência. Por favor, eu sempre vou usar latência, porque latência o sentido é adormecido. Tá? Tem gente que fala latência exuberante, né? Exposto. Não, é o contrário. Então está ali dormindo. Só que pelo estímulo vibratório das emoções tóxicas, repetitivas, condicionadas a uma grande fúria, uma grande ira, uma grande raiva, eu posso estabelecer em mim o padrão de adoecimento. Todo o veneno que eu queria que o outro tivesse porque me abandonou, eu produzo em mim e fica em mim mesmo. Sim. Claro, porque é um suicídio. Então, eu adoeço, desenvolvo um câncer por mágoa do meu parceiro que não quis mais ficar ao meu lado. Direto e indiretamente. O suicídio indireto, formando hábitos que me adoecem a ponto de eu perder vitalidade, como um câncer, como um vício.
Ou suicídio direto. Eu vou lá e tomo um veneno. Né? Isso tudo é uma situação de obsessão. Eu estou obsediando a pessoa que eu digo que eu amo. Eu quero que ela sinta culpa porque ela não está do meu lado. Entende a patologia, como ela é perversa? Né? E isso é muito grave. Então, eu não só sou responsável pelo dano que eu causei ao meu corpo, mas pelo dano indireto que eu causei, o sofrimento moral para o outro. Né? De levar uma dúvida existencial. Fui eu que fiz isso com ela? Complexo, né? É inconsciente. Mas olha só. Deixa eu até sentar direito. Então eu sou uma pessoa com temperamento bélico. O que é uma pessoa com temperamento bélico? Explode. Explode. Aí eu explodi tanto que não adiantou. Eu gritei com o meu chefe, bati nos meus filhos, blá blá. Não adiantou. Aí eu começo a implodir. Aí eu tenho uma úlcera. Aí eu estouro o ligamento dos joelhos. Eu vou implodindo. Eu vou deteriorando as minhas forças vitais até um ponto que eu não tenho mais vitalidade. Por isso que a espiritualidade fala que a depressão adoece, envelhece a gente mais rápido. A depressão, querendo ou não, é um tipo de suicídio involuntário. Lógico, é diferente a intenção. Eu tenho a intenção de me matar. Tá? E eu perder a alegria da vida. Por que a gente perde a alegria com a vida? Porque a gente dá muito mais valor àquilo que a gente perdeu do que a gratidão com a vida. Por isso que a gente tem que buscar sentimentos nobres. Se a gente ficar só lembrando daquilo que foi amargo, olha onde a gente vai parar. Como é fácil a gente se associar ao sofrimento. Por isso que mais que a gente tenha levado um tombo, que a decepção tenha batido na porta, que a gente tenha tido as perdas, a gente tem que lembrar que nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele tem uma tendência biológica de procurar acomodação. A nossa memória tem uma tendência biológica a procurar aquilo que é ficar estagnado, o conforto. Por isso que a gente precisa se desafiar. Né? Por isso que a gente tem que se esforçar. Por que Jesus falava da oração? É só para a gente ficar pedindo para Deus? Não, a oração é um lembrete daquilo que é bonito. A oração é uma vibração que tira a gente da dor. É para a gente lembrar que existe um caminho muito superior àquilo que a gente vive aqui no dia a dia. Sim. Por que tem pessoas que são mais magoáveis que outras? Vamos pegar o Chico, porque eu acho que fica mais fácil, né? Lembra quando morreu a mãe dele, quando partiu? Um monte de filho, o pai caixeiro viajante, tá certo? Aí cada filho foi parar na casa de um. Ele foi parar na casa da madrinha. Uma madrinha dessa eu não quero nem emprestada. A madrinha, toda vez que ela estava mudança de humor, ela descontava tudo o que ela imaginava, a criatividade dela para ferir era incrível. Ou era espetando com garfo, apagava cigarro na pele dele. Assim. Quando o primo se machucava, ela escutou uma crendice popular, né, que saliva de criança curava. Ele ia lá e lambia, né? Fazer o quê? Rezava, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Vamos lá, Chico, mais um pouquinho. Maria João de Deus, né? Aparecia para ele. Aguenta. Ele cresceu magoado, ressentido, traumatizado. Legal, né? Agora vamos pensar a gente. Lá em 1982... Entende? Então, a memória, o fato é o fato. O fato é o fato. Eu apanhei na infância. Ok, esse é um fato. Agora, como eu vou lembrar desse fato, vai depender da minha condição moral. Né?
Se eu lembrar, puxa vida, como meu pai era violento, coitada de mim, né? Eu vou entrar no vitimismo, que é irmã siamesa do desculpismo. Não é verdade? Mas tem um trauma, tem uma violência sofrida. E a gente não nasce em qualquer lar. Então essa violência me remete à violência que eu pratiquei. Mas como é mais fácil lembrar que me fizeram do que eu fiz, então eu cresço traumatizada. Vocês vejam que é uma escolha nossa? Às vezes a gente vai levar a vida inteira para desconstruir a ideia de que eu sou traumatizada. Que eu passei por uma situação. Né? E essa situação, a intenção dela é me fazer mais forte. Yara, então quer dizer, eu tenho que agradecer toda a surra que eu levo. Toda vez que um bandido entrar na minha casa, né? Toda vez que eu me deparo com uma violência, não é isso que eu estou falando. Tá? Mas eu lembrando a lição da paciência de Joana de Ângeles, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou na terra pela dor. A dor é um acelerador do processo evolutivo. Ela faz a gente ressignificar valores. Não estou pedindo, traz dor. Olha, Deus, então traz tudo quanto é de sofrimento porque eu quero evoluir rápido. Não, porque a gente não aguenta. A gente tem que só saber que aquilo que entra na nossa porta não errou o endereço. Tá? Então, ter traumas, nós temos, porque somos moralmente infantis. Né? A melhor forma de se curar um trauma é melhorar quanto ser humano. Por quê? Quando eu me melhoro como ser humano, perde diferença. Eu vou entender que, por exemplo, eu estou falando do pai, eu vou entender que meu pai é um espírito sofredor, que precisava da violência para impor respeito. Entende que é uma ilusão? Aí eu começo a ter compaixão por esse pai, e eu começo a amar esse pai. Existe a transformação do sentimento. Eu posso escolher ficar como vítima, tive um pai abusador. Mas eu posso escolher também ser cristã. Tá? Eu tive um pai que me foi um teste grande na vida e que me forçou a buscar respostas. Me forçou a buscar significados. E através dessa dor, que foi aquilo que a justiça divina preparou para mim, porque era aquilo que eu precisava, me levou o caminho da porta larga ou da porta estreita. Sim. A superação, né, como a Val está falando, né, de lembrar de uma mãe tão carinhosa, tão acolhedora, e um pai, às vezes, mais duro, né, e que a gente aprende a amar essas diferenças porque nos educa justamente aquilo que a gente não deve ser, a gente vai lembrar também que a gente está ressignificando memórias. Vejam, a gente escuta as pessoas falando assim, esquece. Não esquece. A gente não esquece, a gente só lembra de outra forma. Entende? A gente não está para esquecer, a gente está para aprender a lembrar com outro sentido. Eu gosto muito do jeito que os livros são escritos, a ordem das histórias, porque elas têm uma amarração moral. Né? Elas vão mostrando passo a passo o despertar de cada um de nós, o que a gente vai percebendo. No final das contas, a gente vai ser ou servidor do Cristo ou sofredor. Esses são os dois grandes grupos na Terra. Ou eu ajudo e busco aprender ajudando, ou eu fico na dor, né? Sentindo dó da minha experiência, sentindo dó da minha história.
Só que é rápido esse processo. Às vezes a gente leva a reencarnação inteira para entender esse pai, ou essa mãe, ou esse filho, ou qualquer um que passou na nossa vida, né? E outra coisa, quando a gente não se coloca a ressignificar esses valores, essas informações, acontece algo muito perigoso. A gente pode se tornar exatamente aquilo que nos feriu. De tanto engolir o veneno, nós podemos nos voltar a viver daquela forma que nos trouxe a dor. Por isso que o perdão é uma necessidade. Tá? Mesmo que no início o perdão seja só não desejar o mal. Eu não consigo ainda conviver com a pessoa. Eu não consigo ainda estar do lado dela porque me revive dor. Mas eu já, pelo menos, eu não desejo mal. Eu não desejo nem que Deus faça justiça com essa pessoa. Mas o tempo vai mostrar, vai trazer informações importantes para a gente entender o porquê. Quando a gente entende o porquê, que é passado, a gente entende o para quê, que é futuro. E fica mais leve. Até um dia que a Terra vai deixar de ser um lugar de provas e expiações e vai ser um lugar bem-aventurados, os pacíficos, os mansos e pacíficos, porque herdarão a Terra. Aqui vai se tornar um lugar de amor, sim, porque é a transição. Nós escolhemos uma filosofia religiosa que é evolucionista. Tudo evolui, até a natureza evolui. Já deu o nosso horário? Na página 177, ele fala assim: poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Aqui ele está falando do trabalho mediúnico, do trabalho voluntário, né? É um assunto que a gente vira e mexe traz aqui na Seara, e a própria espiritualidade sempre nos chama a essa reflexão, que às vezes, por nós sermos religiosos, exercitarmos algum tipo de fé, a gente acha que tem que solucionar a nossa angústia naquele momento. Por a gente seguir algum tipo de preceito religioso, a gente acha que esse Deus tem que arrancar com a mão qualquer tipo de sofrimento da nossa vida. E a gente entende hoje que trabalhar a nossa fé não é tirar o sofrimento, é transformá-lo. É fortalecer, até que certas coisas a gente não sofra mais. Jesus, quando estava sendo, levado à crucificação, ele não estava na dor física, ele estava na dor moral. O que é a dor moral? Compadecido da nossa ignorância. Alguns pesquisadores cogitam a ideia, bem humanista, de que ele estava lá, em sofrimento, que ele se sacrificou por nós. Sacrifício é aquele que tem ego. Pensa bem. A gente só sacrifica quando a gente acha que o nosso ego é importante. Senão não tem sacrifício, é natural. Concorda? Todo esforço é aquele que precisa aprender. Aquele que já aprendeu não é esforço, é natural. É isso que a gente está buscando, trazer naturalidade no conhecimento para a nossa vida. Não vamos procurar sarna para coçar. Não vamos procurar problema para acelerar a nossa reencarnação, o processo evolutivo. Não vamos fazer isso. Mas se bater na minha porta, eu tenho que entender que eu preciso enfrentar. Renúncia é uma parte interna, tá? Onde eu tenho algo a ser resolvido, mas eu opto pelo amor coletivo. Tá? Aí não tem ego. Tá? Mas pode acontecer que uma pessoa que ainda tem um grau de ego, ela é chamada por uma inspiração e ela entende a necessidade da renúncia. E ali ela ascensiona. Paulo de Tarso, Maria de Magdala,
São Francisco de Assis, né? Pessoas que passaram e deixaram uma história de caíram em si. Adoro essa expressão do Evangelho. Caindo, porém, em si, quer dizer, estava indo para a esquerda, de repente a vida falou assim, chega. Paulo, por que me persegues? Né? Maria de Magdala, quando entra em exaustão emocional pelas orgias, pela vida de luxo, ela entra em tédio, ela entra em vazio existencial, e aí ela tem um encantamento com a vibração de Jesus. Quer dizer, a alma já estava pronta pela estafa emocional. Né? E aí ela muda. Eram pessoas comuns. Como nós. Então é possível. Vamos terminar? A Bia vai terminar aqui. Então, agradecer esse momento de esclarecimento. Eu falei que ela ia aprofundar, ela aprofundou bem, né? Uma belezinha. Então, vamos agradecer essa oportunidade. A espiritualidade agradece também essa disponibilidade de estarmos aqui recebendo informações, aprimorando os nossos conhecimentos e caminhando para o nosso aprimoramento moral. Então, com a oração que Jesus nos deixou, a gente encerra o estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença. Às 8 horas vai começar o trabalho de desobsessão com o estudo. Então, quem quiser ficar, por favor, fiquem à vontade. Quem precisar ir embora, semana que vem vamos estar juntos. Boa noite.